Talvez Deus já tenha te dado uma direção, mas você ainda não conseguiu avançar porque você tem ouvido muitas vozes. Opiniões, questionamentos, julgamentos. Quanto mais você tenta se explicar, mais com medo e mais confusa você fica. Se isso está acontecendo com você, fica aqui e veja esse vídeo até o final para que você entenda o que o Senhor quer falar com você. Obedecer, mesmo quando a gente não compreende, é o que vai gerar o milagre. Quando a gente olha para a história de Noé, isso fica muito claro. Pela quantidade de água que Deus mandou naquele dilúvio, pelo natural, a arca ela não teria conseguido passar. Se não fosse a palavra do Senhor, se não fosse o bom plano dele, não só para a família de Noé, mas para toda a humanidade, após o dilúvio, a arca não teria suportado. O que eu quero te dizer com isso, talvez você ainda não esteja compreendendo, que muitas das vezes a gente pode olhar ali no contexto de Noé, poderíamos pensar, nossa, foi o tipo de madeira que ele usou, foi o jeito, foi a técnica de Noé, foi a forma que ele fez ali, por mais que Deus tenha dado especificações, por mais que Deus tenha falado sobre a forma de fazer algumas coisas, não foi o material, não foi o jeito de Noé, não foi a técnica de Noé, não foi nada disso. Foi a palavra do Senhor que sustentou aquele projeto. Foi a palavra do Senhor que sustentou e garantiu que o seu bom plano fosse completo. Então não foi o material. E eu quero te trazer uma coisa aqui para você refletir sobre a sua vida. Que às vezes você fica falando assim, quando eu tiver aquele diploma, quando eu fizer aquela faculdade, quando eu fizer tal coisa, quando eu tiver a técnica, quando eu fizer aquilo ou aquilo outro, aí sim as coisas vão acontecer. Mas não é isso, não é nada disso que você está pensando que vai sustentar a promessa, que vai fazer com que você esteja no lugar onde Deus quer. É simplesmente a palavra do Senhor que vai sustentar você e vai te levar ao lugar que você precisa estar. É a palavra do Senhor que sustentou aquela arca. E a mesma palavra que revolucionou o mundo é a palavra que ainda está operante no hoje na sua vida. Noé, ele recebeu aquela missão de construir a arca que salvaria não só a sua família, mas também a humanidade, que daria continuidade à humanidade. E essa direção do Senhor foi algo totalmente fora do comum. Às vezes você pode estar se questionando, Senhor, isso aqui que o Senhor está falando não faz sentido algum. Mas o Senhor, muitas das vezes, Ele não vai explicar para você tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que sabe a visão do plano completo? Ele não vai te dar. Até porque se Deus te der o plano completo, você não vai caminhar. Então Ele te dá pequenas partes para você executar, outros passos você vai ter que dar por fé, mas você precisa sempre confiar, porque Ele sabe por que Ele está te direcionando naquilo ali, o porquê Ele entregou essa promessa para você. Você tem que caminhar e confiar. E mesmo sem entender, você precisa confiar no Senhor e obedecer aquilo que Ele tem pedido para você fazer. Eu fico pensando aqui, sabe? Se você for parar para pensar em quantas pessoas podem ter questionado Noé, quantas pessoas poderiam ter falado, nossa, esse homem é maluco, o que ele está fazendo? Quantas pessoas não poderiam ter zombado de Noé? Quantas pessoas não desacreditou? Quantos curiosos de repente não tentaram distrair Noé com os seus julgamentos, com os seus questionamentos, ou até mesmo indagando ele, nossa, se realmente foi Deus que te falou, então prova que foi Deus. Se Noé ele tivesse parado para explicar, todo mundo que questionava, todo mundo que julgava, todo mundo que queria uma explicação, todos os curiosos, ele provavelmente não teria construído a arca. Então entenda isso, a visão que Deus te mostrou, se você tentar ficar se explicando, preocupada com a opinião dos outros, preocupada com o julgamento, você não vai cumprir a sua missão. O que Deus requer de você é confiança, obediência e intimidade. Seu GPS é o céu e não a opinião das outras pessoas. Porque quando você tenta agradar a todo mundo, sempre se justificar e explicar aquilo que não é para explicar, você acaba se perdendo do propósito, você também se perde da sua própria identidade. Fica com essa palavra, que a sua obediência vai gerar um milagre, a sua fé vai mover o sobrenatural. E se Deus já falou que estar contigo, isso é o suficiente. Então permaneça firme, confie no bom plano do Senhor, confie nas promessas do Senhor, que Ele está com você em cada passo. Não desista, não desanime, porque é Ele que te fortalece. Lembre-se que os pensamentos dele são maiores e os planos dele sempre são melhores do que o nosso. E a palavra diz, a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Fica firme, confia que o Senhor, Ele está nesse negócio e Ele está te conduzindo em cada passo. Amém?
que essa palavra continue falando no seu coração. Eu te peço para que você comente aqui, né, aquilo que falou mais no seu coração, o que você tem, o que o Senhor ministrou no seu coração a respeito dessa palavra. Curta esse vídeo aqui, porque assim o YouTube ele entende que essa palavra é relevante e essa mensagem ela chega a mais pessoas e mais pessoas às vezes pode ser alcançada e até transformada através da palavra do Senhor. Fica com Deus, que Deus te abençoe.